Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Natália Ferreira, sou designer de moda de formação, né? Eu me formei em 2001 na Faculdade Santa Marcelina em desenho de moda e desde então eu trabalho com desenho, ilustração e ensino. Há mais de 12 anos eu sou docente de desenho de moda em universidades, fiz especialização e mestrado nas áreas de design de moda, então atuo como ilustradora há muitos anos, tanto ilustrando quanto ensinando o desenho de moda para profissionais e pessoas que têm interesse no desenho de moda, nessa arte de ilustrar a moda. E então há muitos anos eu venho desenvolvendo algumas técnicas, né, com o desenho de moda e vim aqui para transferir um pouco desse conhecimento para vocês, né, de algumas técnicas para desenvolver croquis de moda da maneira de vocês. Então eu vou ensinar algumas técnicas com alguns materiais que eu tenho disponíveis. E depois disso vou ensinar para vocês algumas técnicas básicas para que vocês ilustrem no estilo de vocês. Bom, eu trouxe aqui hoje alguns materiais e algumas ilustrações para vocês conhecerem as técnicas que a gente usa, né? Por muitos anos a ilustração de moda foi usada como propaganda, inclusive, né? Então antes da fotografia, a maioria dos desenhos dos estilistas, dos costureiros, né, e das revistas de moda eram todas ilustradas. E as técnicas eram variadas, com vários tipos de tinta, canetas, etc. Né? E hoje as pessoas voltaram a utilizar o desenho. E o desenho de moda também é usado para representar, né, as nossas criações, né? Então, quando você vai criar uma roupa dentro de uma empresa, ou para levar numa costureira, ou para fazer uma propaganda, você usa as técnicas de ilustração. Hoje, a gente usa, principalmente no desenho de moda, para os croquis, os marcadores e a aquarela, tá? A gente usa lápis de cor, mas pouco hoje em dia. Porque o lápis de cor demanda mais tempo e geralmente no desenho de moda a gente tem que ser um pouco rápido, né, para essa representação. Então eu trouxe aqui para vocês alguns materiais, né? A gente tem materiais desde internacionais até nacionais. Então a gente tem canetas marcadores, por exemplo, em tons já de pele, em tons de cinza, por exemplo, para poder pintar sombras. Né? Então a gente tem aqui, por exemplo, marcadores de tom de pele, né? Nós temos marcadores, por exemplo, em cinza, em tons de cinza, que a gente vai usar em sombras. Depois a gente tem marcadores coloridos, né? Como, por exemplo, da Magic Color, que é uma que a gente usa bastante aqui no Brasil. E depois a gente vai ter outras marcas, né, com pontinhas mais finas, né, que são as hidrocores, aqui os marcadores mais profissionais, né? Hoje no Brasil a gente tem muitas opções de marcadores para fazer croquis de moda e desenho de moda, tá? As pontas variam, a gente tem desde ponta que a gente chama de ponta chanfrada, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, nesse aqui. A gente tem ponta chanfrada, que a gente usa mais para elementos que são retos, e a gente tem ponta pincel, né, ou brush, como alguns chamam, né, que é uma ponta mais suave, aí, que parece um pincelzinho mesmo. E temos, deixa eu ver, tem a pontinha mais clássica, que é essa ponta, né, mais tradicional do hidrocor. E aí a gente vai ter coloridos, né? Por exemplo, esse aqui que tem a ponta pincel, que na moda a gente usa mais esse aqui para detalhes pequenos, né? Na moda a gente vai usar mais esses três tipos de ponta, pincel ou brush, a mais fininha e depois essa aqui que é mais chanfradinha, tá? Para o desenho de moda. Usamos caneta
Posca, por exemplo, que é uma marca específica, mas hoje tem outras, né, que são mais grossas e que podem ir em papel e até em outros lugares, a branca, preta, os metalizados, as canetas a gente usa, pode usar aquarela metalizada também para ilustrar. A gente tem canetas no estilo nanquim, né, aqui também tem vários, né, dessa caneta nanquim. E aí a gente usa no desenho de moda, geralmente as espessuras, uma espessura um pouco maior, né? Então se você observar os meus desenhos aqui, tem vários que são contornados com a caneta nanquim, geralmente eu uso 08, 09, que é mais grossinha. Depois para elementos menores eu vou usar, por exemplo, aqui nesse rosto, que é bem pequenininho os detalhes, eu vou usar 005, ou 0.1, né, o 0.1, para poder fazer elementos pequenos, né? E depois a gente tem a aquarela, né, que a gente vai usar pincéis, geralmente com essa pontinha também mais de gotinha. Em alguns momentos a gente vai usar essa pontinha reta para fazer algum contorno, e também é legal você ter aí uma variedade de tamanhos de pincéis, né? Esse, por exemplo, aqui é 311, mas é como se fosse um tamanho 14. Esse aqui, por exemplo, é 0, que é bem fininho para fazer contornos, mas aí você pode usar caneta também. Lápis também você pode usar o 2B, o 6B para fazer sombreado, o HB para fazer desenho. E quando você quiser fazer um traço que fique bem clarinho, você usa o H, o lápis H ou 4H, que ele é bem clarinho mesmo. A borracha no desenho de moda, eu sugiro usar essa com a pontinha bem, com as bordinhas bem fininhas, porque ela consegue ir nos cantinhos sem apagar o restante dos detalhes, né? Então aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de ilustração, né? Eu uso muito sketchbook, o tipo de folha que eu uso, né, vai desde tamanho A3 até tamanhos pequenos, os caderninhos, né, pequenos, mas sempre com uma gramatura um pouco maior, de 100 para cima, né? Por quê? Porque senão vaza a tinta do marcador, a tinta da aquarela. Para aquarela, por exemplo, sempre papel com 300 de gramatura, porque senão vaza a tinta, enruga o papel e aí você perde o seu trabalho, né? Então aqui, por exemplo, é uma ilustração feita com marcadores e caneta nanquim. Essa aqui também, marcadores e caneta nanquim. Essa e essas duas aqui com aquarela e caneta nanquim, tá? Então hoje em dia a gente usa lápis de cor? Usa. Eu sugiro usar o lápis de cor aquarelável, porque você pode usar o pincel também e usar ele como se fosse uma aquarela, ou lápis para fazer acabamentos, porque para pintar fica um desenho mais profissional, mais rápido também, mais gostoso de fazer com marcador ou aquarela, tá? São técnicas que com bastante prática vocês vão aprender comigo aqui a fazer, né? Então nós vamos começar com um desenho de um corpo, tá? Um corpo de croquis. Então vou explicar para vocês como ele é feito. Bom, pessoal, então vamos começar a aprender as técnicas dos croquis de moda. Então eu vou ensinar para vocês, a primeira etapa é o corpinho, tá? Vou ensinar para vocês um corpinho feminino, tá? Geralmente no desenho de moda, né, diferente de um desenho realista, a gente usa um esquema que a gente chama de cabeças, né? Então num desenho tradicional a gente usa a proporção de 5 cabeças, tá? Mas no desenho de moda, para os croquis de moda, nós usamos uma proporção que, claro, vai ser do seu gosto, mas que geralmente ele vai de 9 até 12 cabeças. Depende do que você quer. Você pode fazer uma cabeça maior, você depois pode brincar com as proporções de acordo com o seu estilo. Aqui eu vou ensinar uma técnica que é a que eu mais utilizo,
e que a gente usa também em croquis, em propagandas, mas depois vocês podem ficar livre para poder fazer na proporção que você quiser, brincar com as proporções, né? Então eu vou ensinar para vocês essa pose aqui do lado esquerdo, que é jogando o quadril, né? Eu vou ensinar uma proporção de 9 cabeças para vocês, tá? Então, o que vocês vão fazer? A primeira coisa é marcar com uma régua, né? Uma régua geralmente 30 centímetros, vocês vão marcar uma linha no meio de uma folha. Aqui eu estou usando uma folha A4 de canson, que tem uma gramatura mais ou menos de... deixa eu ver aqui, essa aqui que eu estou usando hoje, de 140 gramas. É uma boa gramatura para usar marcador, que é o que a gente vai usar aqui, tá? Então, eu venho aqui e demarco uma linha no centro, que vai ser a linha como se fosse da coluna vertebral da modelo, né? E depois eu vou dividir esse padrão de cabeças em 9 cabeças. Eu já até dividi aqui em 9 cabeças. Essas 9 cabeças têm que ter o mesmo tamanho. Então, aqui ela tem 3 centímetros de altura aqui, né? De largura das cabeças, de altura das cabeças. Então, aqui cada partezinha que eu vou vir aqui e demarcar, né? Eu vou dividir em 9 partes iguais. Então, se eu tiver uma folha maior, eu vou dividir primeiro ao centro e vou medir o total e dividir por 9, né? Então, aqui nesse caso, que é uma folha 4, eu dividi e ficaram 3 centímetros por cabeça, né? Então, essa primeira parte aqui do croquis é a cabeça, tá? Então, eu já demarquei aqui, que pode auxiliar você que está começando agora, eu vou fazer o formato da cabeça, tá? Então, você pode fazer um formato retangular, né? Depois eu vou explicar para vocês como é fazer um rosto de um croquis. Aqui a gente vai elaborar de uma forma mais simples. Então, eu já demarquei aqui. Lembrando que a largura de cada, né? Aqui é como se fosse o centro do rosto, né? E eu vou usar a mesma medida para cada lado, certo? Então, eu vou fazer um rosto... Como eu vou fazer depois um rosto mais quadrado, aqui eu vou fazer um rosto mais oval, tá? Então, eu vou fazer parte da cabeça de um lado e depois vou repetir da mesma forma. Lembrando que a nossa cabeça, né, as laterais são mais retas, então eu não posso, se eu fizer arredondada, vai ficar um rostinho bem redondinho. De repente, se você vai fazer uma ilustração infantil ou quer fazer algum outro estilo, você pode fazer redondinho também. Então, aqui eu vou descer mais reto e aqui, como eu vou fazer oval, eu vou entrar, né, e vou seguir esse padrão aqui que, né, eu coloco até para quem está começando, é bom você anotar, né, cada parte dessas proporções. Então, aqui eu vou ter a cabeça. Aqui eu vou fazer o outro lado, né, tentando manter a mesma medida e a mesma proporção. Então, tenho aqui uma cabeça, né? Aqui, geralmente, o que a gente faz? A gente divide esse rosto na metade, né? Então, aqui eu vou fazer de olho já, porque eu já tenho né, a prática aqui. Então, dividir. Essa linha aqui vai ser dos olhos, que depois eu vou ensinar para vocês. Aqui a gente vai dividir por 3, que seria o nariz e a região da boca, tá? E aqui nós temos as orelhas, depois vamos fazer os cabelos, sobrancelha e tudo mais. Mas eu tenho aqui um rosto de frente, né, todo simétrico, tudo certinho. Bom, e como é que eu vou fazer o pescoço? No meu caso, por exemplo, eu gosto de fazer um pescoço mais alongado, que eu acho que fica mais estiloso, mais elegante. Então, eu vou pegar aqui mais ou menos 1/3 da segunda cabeça. Então, a segunda cabeça vai ter o pescoço, os ombros e vai já ter parte do busto, tá? Então, como eu quero fazer um pescocinho mais alongado, é 1/3 dessa parte aqui da segunda cabeça, tá? E aí eu vou vir aqui e vou marcar os ombros, tá? Vou marcar uma linha do ombro. Como aqui eu vou fazer ela com uma pose jogando o quadril, o ombro dela tá mais caído aqui do lado esquerdo, tá? Então aqui eu fiz uma linha meio tortinha mesmo, proposital, tá?
Então, eu vou sair com o pescoço daqui, né? E vou descer, tentando fazer aqui também divididinho, né? E vou fazer um pescoço bem alongado. Ah, não gosto, posso fazer o ombro um pouquinho mais para cima? Pode, proporcionalmente a gente não tem esse pescoço tão alongado, então você pode fazer menor, certo? Bom, e a largura dos ombros? Como que eu sei qual que é a largura dos ombros no croquis de moda? Eu vou pegar e vou medir a largura da cabeça, a largura dessa cabeça que eu fiz, e vou colocar como se eu tivesse uma cabeça de um lado e uma cabeça de outro, tá? Essa vai ser a proporção para os ombros de um croquis de moda, tá? Se fosse um croquis masculino, a gente acrescentaria um pouco mais, tá? Então você faria uma cabeça, mas acrescentaria um pouco mais, porque o homem tem o ombro mais largo, né? Então aqui eu já marquei, né, a medida, que é a largura dessa cabeça, vou medir para um lado, para o outro, e aí eu vou vir aqui e dar um acabamentinho, né, e fazer esse pescoço ligado ao ombro. Bom, agora eu vou fazer o tronco, tá? O tronco até a cintura, tá? Então a cintura vai ser nessa terceira cabeça, aqui vai se encontrar a cintura, tá? Alguns croquis fazem a cintura exatamente nesse ponto aqui, tá? Como eu quero fazer com o meu estilo, eu vou fazer um pouquinho mais acima, então meu tronco é um pouquinho mais encurtado aqui na região do busto, a minha cintura é um pouquinho acima dessa linha que configura aqui a parte 3, né? E como que vai ser a largura dessa cintura? Eu vou fazer menor do que o ombro, não existe uma medida padrão para fazer a cintura, mas sempre ela é mais fina que os ombros, tá? Porém, o masculino, o corpo masculino, né, já dando dicas do croquis masculino, ele vai ser mais retangular, então o ombro vai ser a mesma largura da cintura, tá? Então eu venho aqui, posso usar uma régua, nem vou usar régua, mas eu vou pegar e já vou ligar aqui, ó, do ombro até o ponto da cintura. Só que aqui no caso, eu não sei se vocês observaram, eu tô jogando um pouco esse corpinho para lateral, porque ela tá jogando o corpo, né? Então eu peguei a linha da cervical, da coluna e fiz aqui, ó, tá vendo? Eu curvei ela para cá, tá? Então quer dizer que a cintura aqui eu vou medir desse ponto para cá e desse ponto para cá, né? Então aqui eu tô fazendo uma cintura. E a linha aqui, ela pode acompanhar a linha do ombro, acompanhar a linha da cintura aqui, certo? São paralelas. E do busto também. Aqui, tá vendo? Nesse segundo eu vou ter a linha do busto, né? E aí eu vou fazer também o tamanho do busto que eu quiser. Se eu quiser que ele seja maior, eu posso sair para fora do quadril aqui, do tronco. Aqui eu quero fazer um pouco menor, tá? Bom, agora vamos seguindo fazendo o tronco. Agora eu vou fazer a linha do quadril. A linha do quadril fica na cabeça 4, tá? Como ela tá jogando o quadril para um lado, vai subir um pouquinho, mas ele seria mais ou menos nessa linha aqui mesmo, ó, da cabeça 4, tá? Qual é a largura que eu uso para o quadril? É a mesma largura do ombro, tá? No caso da mulher, porque aí fica aquela silhueta ampulheta. A não ser que você queira, tô fazendo plus size, tô fazendo grávida, aí eu vou usar outros padrões, né? E aqui eu vou ligar cintura, quadril, né? Seguindo essa linha da cervical aqui, ó. A linha da coluna mudou de lugar, né? Então ela jogou para cá, ela não tá mais aqui no meio. Então eu joguei esse corpinho para cá. Se você estivesse fazendo reto, você ia fazer tudo aqui no meio, né? Ia fazer a proporção. Bom, agora eu vou voltar para a parte de cima, eu vou fazer os braços, tá? Onde fica o cotovelo no croquis de moda? Ele fica na linha, que fica igual do corpo humano normal, ele fica na linha da cintura, tá? Então, como aqui a cintura tá um pouquinho caída, porque tá acompanhando aqui os ombros,
aqui vai dar uma caída também no cotovelo, né? Ah, outra coisa, sempre que o ombro sobe para um lado, o quadril vai para a direção oposta, para que tenha equilíbrio. Então, agora aqui, eu marco com bolinhas onde vai ser o cotovelo, tá? Que vai ficar sempre nessa região da cintura. E aí, eu vou ligar isso aqui com linhas, né? E depois eu vou vir fazendo o braço, né? Aqui eu vou fazer uma curvinha para fazer o ombro, né? Eu não entro demais, eu tento deixar reto isso aqui. Aqui, ó, a linha da axila, ó. Eu vou afunilando quando vai chegar no cotovelo, mas eu também não posso fazer curva demais, senão fica gominho, fica igual o bebezinho. Bom, então nós vamos seguir fazendo as pernas, né? Então eu faço aqui a virilha, né? Aqui vou fazer um pouquinho mais forte para vocês enxergarem, mas vocês podem fazer de uma forma bem levinha, porque depois muita coisa a gente apaga. Aqui, nessa cabeça 5, vão ser as coxas, tá? E a 6 vai ser a linha do joelho, tá? Então, aqui eu já demarquei onde eu quero que fique a posição de cada joelho meu, tá? Então, vou seguir com uma linha do meio da coxa para cá e outra linha do meio da coxa para cá, né? E aí eu vou fazer as coxas, né? Aqui eu tenho que dar um espaço entre uma perna e outra e vou funilando aqui quando chega no joelho. Aqui a mesma coisa. E aqui também. Agora vamos voltar às mãos, né? Para finalizar. Até onde vai a mão aqui? Geralmente a gente faz no croquis, a mão ela é 3/4 do rosto, do tamanho do rosto, né? Então, se a gente pegar o nosso rosto e colocar, né, geralmente vai ser 3/4. Então, ela vai ser mais ou menos até aqui, essa linha do meio da coxa, tá? Então, eu vou fazer aqui uma forma meio ovalada. Essa aqui vai ficar um pouquinho mais para cima e essa um pouquinho mais para baixo, porque ela tá com o ombro jogadinho. E vou fazer a mãozinha que a gente brinca de siri, né? Que é essa mãozinha mais jogadinha. A mão é bom praticar bastante, porque ela é um dos elementos mais difíceis aí no croquis. Mas é só pensar nas formas geométricas, você pode fazer um retângulo aqui para fazer essa parte da mão e depois vir fazendo os dedos. E quanto menos detalhe você fizer na mão, melhor, tá? Muito detalhe, nesse caso aqui do desenho de moda, às vezes pode ficar pesado e não ficar interessante. E agora eu vou fazer o restante das pernas, né? Vou fazer agora o restante. Então, eu vou seguir até o tornozelo, né? Que vai ser na cabeça 8, vai ser nessa região aqui, ó, no final da cabeça 8, eu vou chegar com as pernas, eu vou chegar até um pouquinho mais pra cá, vou jogar assim, ó. Né? Então, vou vir, jogar essa bolinha um pouquinho pra cá e essa um pouquinho pra cá, que é a do tornozelo. Vou fazer a panturrilha, que é mais, né, que tem um formatinho aqui mais arredondado, e esse aqui eu vou vir mais retinho. Aqui mais retinho. E aqui mais arredondadinho. Bom, cheguei na parte final, que são os pés, tá? Os pés, geralmente, é o tamanho do comprimento da cabeça e às vezes até um pouco mais pelos dedos. Aqui eu vou fazer uma espécie de trapézio para fazer os pés. É como se fosse uma vista de frente, né, dos pés. Então, eu vou desenhar mais ou menos esse trapézio aqui. E aqui ficaria a região dos dedos, tá? Então, aqui nós temos um corpinho, né, de um croquis de moda, né, que eu apresentei para vocês já com uma pose um pouquinho mais
diferenciada para vocês já pensarem aí nos croquis, né? Então sempre lembrando, joguei o ombro para um lado, o quadril vai ser na linha oposta, né? E usa sempre as formas geométricas para auxiliar no desenho. E agora eu vou explicar para vocês como desenhar um rosto e como pintar. E depois, ao final, a gente vai colorir um croquis com aquarela. Bom, pessoal, agora nós vamos aprender a fazer os rostos dos croquis, né? Tem pessoas, inclusive, que fazem esse tipo de desenho para campanha de maquiagem, por exemplo, né? Específico. Então, como que a gente faz a cabeça de um croquis? A gente vai usar uma proporção, sempre pensando, né, que o comprimento tem que ser maior que a largura. Então, aqui eu vou fazer uma cabeça de 4 centímetros de largura, né, 4 centímetros por 6 centímetros de largura, tá? Então, eu vou fazer num formato aqui de um rosto mais quadrado. Eu vou começar, né, posso sair até um pouquinho dessa base aqui retangular e eu vou fazer essa lateralzinha da cabeça mais arredondada e depois eu vou de encontro aqui com essa linha, né, reta, porque a nossa cabeça ela é mais retangularzinha. Só que nesse caso aqui eu vou entrar um pouquinho, tá vendo? E vou ao final aqui deixar ele mais quadradinho. Vou sair até um pouquinho aqui para fazer o queixo, tá? Fiz um lado, vou fazer agora o outro lado. Nosso rosto não é totalmente simétrico, então o desenho também pode não ficar. Então a primeira coisa que a gente faz, que eu até esqueci de falar, faça o retângulo e divide ele no meio, tá? Dos dois lados, de largura e de altura. Então eu dividi aqui 4 centímetros, então com 2 aqui eu marquei uma linha central, que é o centro do rosto, e aqui é o centro da largura. E agora eu vou fazer a outra lateral da cabeça, né, tentando seguir o mais parecido possível, né, com o outro lado. E aqui eu vou entrar com uma linha reta, ó, fazendo um rostinho mais quadrado, tá vendo? Mais simétrico possível, né? Isso aqui é legal treinar bastante, fazer bastante formato oval. Tem gente que tem o rosto mais redondo e aí você vai... O rosto masculino, por exemplo, é mais anguloso, mais quadrado, né? Agora, o que eu fiz? Eu dividi essa linha, eu já tinha dividido essa linha do meio. Essa linha do meio vai ser, a gente pode colocar aqui como letra A, é a linha onde vão ficar os olhos do croquis, né? Eu vou pegar essa parte de baixo aqui e vou dividir por 3. No caso aqui vai dar 1 centímetro, eu vou marcar mais 1 centímetro. Então aqui eu vou dividir por 3, então tem 1, 1 e 1. Vou marcar letra B, letra C e letra D. A letra B, né, posso vir com uma régua e marcar ou só aqui vir, né, é o meu nariz. E aqui eu vou vir também com uma linha e marcar a região onde vai ficar a boca. Eu posso começar de várias formas, tem hora que eu começo pela boca, mas hoje eu vou começar pelos olhos. No meu caso, eu gosto de fazer croquis com olhos grandes, tá? Não são muito proporcionais como uma pessoa normal. Então, os meus olhos aqui ficam mais ou menos com 1 centímetro de tamanho aqui. Vou colocar mais ou menos. Então, como que a gente divide aqui para ficar proporcional? Eu divido isso aqui em 4 partes, tá? Que é como se tivesse um olho, né? Então, eu tenho um olho aqui, né? Vai ser mais ou menos o tamanho, vou pôr um pouquinho mais para dentro. Esse aqui vai ser o meu olho, certo? Um pouquinho mais para dentro. Esse aqui vai ser a largura do meu olho. Então, eu tenho que imaginar que entre um olho e o outro, eu vou ter mais ou menos um mesmo, né? Se aqui tem 1 centímetro, aqui vai ser mais ou menos 1 centímetro. E aí, depois eu vou vir e fazer um outro olho. E aqui seria metade de um olho, né? Aqui as laterais. Eu não posso vir com o olho até o final aqui, né? Porque não é proporcional.
E aí também você pode variar no formato desses olhos. Aqui nos outros desenhos que eu fiz até uma de oriental. De oriental geralmente a gente faz subindo um pouco mais o traço. Então aqui eu vou vir e fazer mais ou menos nos olhos formato tradicional, né? Aqui tá um pouquinho menor. Nariz eu aconselho a fazer o mínimo de traço possível. Então vou vir aqui fazer uma espécie de narinas, um risquinho, aqui como se fosse um brilhinho no nariz, né? Às vezes se o croquis for pequeno, você pode fazer até um tracinho, não trabalhar muito. E os lábios aqui, né? Isso aqui é o meio da boca, do lábio. Então eu posso vir aqui, fazer uma bolinha de um lado, uma bolinha de outro, uma bolinha um pouco maior aqui na parte de baixo. E isso aqui me ajuda a traçar o lábio, a fazer o desenho. Eu vou fazer aqui um lábio mais carnudo aqui, né? Depois eu finalizo com as linhazinhas aqui do lado. Aqui a gente não vai pintar, vai só desenhar, né? Então aqui o queixo, né? Aqui eu posso sombrear um pouco mais, que é a região do maxilar. E aqui eu vou terminar os olhos. Eu vou fazer uma pálpebra. Vou fazer aqui os olhos. Vou fazer mais centralizado. Esse aqui ficou um pouquinho mais aberto que o outro. Aqui eu vou dar um brilhinho nos olhos, né? O brilhinho geralmente é no mesmo lado, então eu vou fazer todos para o lado esquerdo. Faço a pupila aqui, né? E aqui a gente faz uma leve sombrinha aqui da pálpebra nos olhos, né? Aqui não dá para fazer muitos detalhes do olho, né? Cílios no croquis a gente gosta de fazer, então tem que fazer ele curvilíneo e no sentido, eu estou usando um lápis com a gramatura mais forte, ele fica mais grosso. Então eu faço a curvinha saindo de dentro para fora, dos dois lados. Sobrancelha, né? Sobrancelha, eu vou imaginar a largura aqui do final das narinas, né? E vou fazer mais ou menos uma linha aqui, ó, de onde ela começa, né? E vou fazer uma sobrancelha mais reta aqui. Vou trabalhar com uma sobrancelha mais reta e mais grossa, para vocês visualizarem melhor. Fazer ela com pouca curva. Fiz um desenho aqui, mas depois eu venho e faço os fios, né? Aí fica a critério de cada um. Tem gente que gosta de pintar tudo, tem gente que gosta de fazer o fio. Essa ficou bem grossa a sobrancelha. E aqui, toda essa região, ó, é a parte da testa e dos cabelos, tá? Então a gente vê um pouco da parte superior da cabeça aqui e pode, por exemplo, fazer uma franja, né? Então aqui eu faço uma franja. Faço os cabelos, aí eu vou escolher. As orelhas, né? A orelha sai do meio dos olhos e vai até a pontinha do nariz aqui. Essa é a proporção, né? E aí eu venho depois e faço um cabelo. Então, no croquis, também de moda, quanto menor o croquis, menos detalhamento do rosto. Tá? Esse aqui até que é um tamanho maior, dá para você trabalhar um pouco mais. Então no próximo agora a gente vai desenhar dois rostos, né? Vou usar marcador e nanquim para ensinar vocês. Então agora nós vamos pintar dois rostos aqui. Eu vou pintar com marcador e com nanquim, tá? Para fazer uma demonstração para vocês. Pode pintar com aquarela, com lápis de cor aquarelável, né? Mas o marcador vocês vão observar o quanto que ele é mais rápido, né? Então, nesse tom de pele aqui, eu vou usar 3 camadas. Vou começar com a mais clara, sempre a gente começa pelo mais claro, né? Então, vou pintar.
No caso do marcador, a gente tem que ser um pouquinho rápido para não ficar manchas, mas os marcadores de hoje raramente ficam manchados. Aqui eu só não vou passar por cima dos olhos. Essa caneta que eu tô usando é a Copic, mas a gente tem outras marcas e o pescoço aqui. Então você vê que quase não fica mancha, porque tem que ser rápido, assim como a aquarela. Depois eu vou vir com outro tom, pintando as sombras, tá? Então eu vou fazer uma sombra aqui do cabelo, depois a gente vai pintar o cabelo. Eu esqueci da orelha aqui, mas vou passar por cima da orelha. Essa orelha aqui, deixa eu pintar. Eu vou usar essa ponta pincel. Aqui eu vou sombrear o cabelo novamente, as orelhas. E eu vou fazer uma leve sombra aqui nessa região do rosto. Posso também sombrear aqui, como se fosse aqui nas maçãs do rosto, né? E vou fazer uma leve sombrinha aqui na região do queixo. Vou fazer uma sombra grande aqui do queixo sobre o pescoço. E agora eu vou fazer a sombra do lábio inferior, dessa regiãozinha aqui e da parte do nariz. Essa aqui é um croquis de um rosto mais oriental. Então, se vocês observarem, não tem pálpebra, né? Eu vou fazer uma leve sombra aqui e nesse canto interno dos olhos e no canto externo. E aí eu vou vir com outro, que é mais escurinho ainda, para fazer os acabamentos aqui na região onde tem que ficar mais escuro. Então eu já tenho aqui. Poderia fazer isso com lápis de cor também, né? Um lápis de cor de tom de marrom mais claro, ou canela, como alguns falam, né? Vou pintar esses olhos aqui como se fosse um castanho claro. E o rosa aqui eu vou pintar. Ah, esse aqui eu vou passar um vermelho mais escuro. Só apagar as linhas aqui. Depois eu passo uma camada mais escura aqui, ou posso pegar um tom de marrom para fazer uma sombra aqui no lábio. Aqui também nos olhos. O cabelo eu vou usar um nanquim. Deixa eu ver o mais grosso que tiver aqui. Esse aqui. Então, o cabelo eu vou usar uma caneta nanquim e vou fazer uma leve sombra aqui no cabelo. Vou deixar branco, mas poderia deixar também pintar com um tom de cinza bem escuro. Então, vou fazer como se fossem os fios. E essa parte aqui eu vou deixar totalmente escura. Depois eu vou dar o acabamento com um nanquim mais fininho. Aqui a mesma coisa.
Cada um faz no seu ritmo. Alguns desenham mais rápido, outros mais devagar. O importante é sentir bem fazendo a prática. Bom, e agora eu vou dar os acabamentos finais. Eu vou usar caneta nanquim 01 e 005, tá? O 001 eu vou fazer alguns fios de cabelo aqui mais soltos, né, para ficar com um ar mais natural na modelo aqui. Posso até usar uma caneta mais grossa, se quiser. E vou passar a caneta também no contorno do rosto. A caneta nanquim, quando você não tem muito hábito, eu sempre falo para fazer o traço, não consegui, né, terminar aquele traço, eu posso continuar por cima? Por cima você acaba deixando mais grosso, então é melhor você continuar do lado e seguir, para não alterar o acabamento. Bom, vou fazer aqui a sobrancelha, né, os fiozinhos. Poderia fazer com 005, depois vou dar um acabamento. E aqui eu vou fazer a parte superior aqui, vou fazer uns cílios aqui, né, sempre de dentro para fora, fazendo uma curva. Eu nunca vou muito para dentro dos olhos, porque aí fica muito artificial. Vou contornar aqui os olhos e fazer aqui já uma pupila. E vou fazer esse contorninho aqui do lábio. Posso virar o papel para desenhar? Como eu estou demonstrando aqui, eu não estou virando, mas eu posso dar umas mexidas assim para fazer, né, para melhorar, não tem problema aqui que fica bom também. Deixa eu ver se essa aqui é 005, só para dar o acabamento. Aqui vou fazer uns cíliozinhos na parte inferior. As narinas. Eu gosto de contornar os lábios e de fazer uns risquinhos aqui para os lábios. E aqui eu vou usar a caneta gel, mas eu posso usar a posca também para fazer o brilhinho aí dos olhos. Então, bom, e aqui a gente vai finalizar o croquis, né, com um blush aqui. Você pode sombrear ou fazer sem, ao seu critério, né? E fizemos o primeiro rosto de croquis com o marcador. O próximo nós também vamos utilizar o marcador. Eu vou fazer uma pele negra. Vocês vão observar que é um pouquinho mais difícil, né? Vou usar 2 tons aqui de marrom, tá? De um estojo. A gente tem várias marcas hoje que vendem tons de pele e que valem a pena. Mas se você não tiver também, você pode usar a aquarela, que eu vou explicar depois para vocês como utilizar. O marcador você tem que tentar pintar quanto mais você conseguir pintar no mesmo sentido, melhor. E para não manchar. E aqui eu vou fazer o sombreado do cabelo.
dele de novo. A sombra do pescoço. Aqui nas pálpebras. Você pode fazer da linha do nariz também. Fazer aqui nas sobrancelhas. Fazer uma sombra aqui no... Pintar o cabelo. Aqui eu vou fazer mais um pouquinho, um tom mais escuro. E aí eu vou pintar um cabelo ondulado. Você pode variar a posição da caneta. Aqui é uma ponta pincel. Eu vou usar o tom mais claro para dar um brilho aqui. E nesse caso aqui eu passei o nanquim depois, mas você pode passar antes também o nanquim e depois pintar com o marcador, e com aquarela também é possível. Se o nanquim não borrar, que você tem que fazer esse teste antes, você pode passar a caneta nanquim primeiro e desenhar e pintar depois. E eu vou finalizar com o lábio rosado. Eu posso dar um brilhinho aqui com o gel no lábio também. No nariz, os olhos já tem. E posso usar também a caneta cinza para fazer a sombra, que aqui é um croquis menorzinho, mas fazer uma leve sombra dos olhos, que seria da pálpebra no interior dos olhos. Aqui eu posso escurecer com uma segunda camada aqui, deixar mais sombreado atrás da lateral. E finalizamos os dois rostos dessa técnica aí para elaborar croquis. Então, agora nós vamos finalizar essa aula, né, com um croquis em aquarela. Bom, como fazer um tom de pele? Eu vou fazer um tom de pele branco claro, tá? Já fiz aqui um esboço de um croquis, né? Já fiz um desenho. No caso da aquarela, a gente tem que usar um papel com uma gramatura mais grossa, né? Com 300 gramas esse aqui tem, de algodão, que ele absorve melhor.
para poder fazer o desenho em aquarela. Então, a gente tem vários pincéis que a gente pode usar, vou mostrar aqui para vocês. A gente tem um pincel que ele já vem com a água junto, você coloca a água e aí ele já vem prontinho para pintar. E aí tem várias espessuras, a gente tem o bem fininho que é para fazer contorno, a gente tem os retos que eu também uso para contorno ou para alguma peça de roupa mais reta, uma calça, por exemplo. E aqui em formato de gota, onde a gente vai também variar os tamanhos para pintar. Eu vou pegar só um papel. Então nós vamos começar criando um tom de pele, que eu vou fazer um tom de pele branco claro aqui. Então eu preciso misturar o branco, o amarelo, um amarelo ovo e o vermelho mais aberto, mais tomate, né? Então eu vou fazer aqui nessa partezinha do godê, né? Eu preciso de um pouquinho de água. Então aqui eu já tirei o branco, agora eu vou pegar um pouquinho de amarelo. Nunca excesso de água. E vou pegar um pouquinho de vermelho. Eu gosto de uma pele mais rosada, então e aí você tem que testar para ver se é o tom que você gosta, né? Bom, então vou começar aqui pintando a pele. E aí eu falo, ó, tá vendo? Tá bastante. Eu faço como no marcador, eu tenho que ir de uma vez. E aqui, por exemplo, ficou muito escuro. Depois eu vou tirar um pouco do excesso, né? Tem algumas pessoas até que pintam, ela ficou bem bronzeada aqui. Tem algumas pessoas até que pintam com a folha deitada, assim, um pouquinho, aliás, um pouquinho mais levantada, que é para poder escorrer a água da tinta. Por exemplo, se eu achar tá muito forte, depois eu posso vir, depois que secar, e passar uma camada de água, tirando o excesso. E a aquarela ela tem um efeitinho meio de mancha, é normal, não precisa ficar preocupado. E aí você tira, olha lá, agora o excesso com água e vai num papel toalha e tira esse excesso. Ah, tá. Mas aí não tem problema. Mas se quiser pôr. Aí eu venho aqui com a água e tiro esse excesso, tirar um pouco do... Pronto. Enquanto vai secando a pele, eu vou pintar o vestido, né? Aí eu vou usar uma outra técnica. Tem que tomar muito cuidado com a aquarela, tem que esperar secar bem, porque, por exemplo, se eu já vier pintando, pode manchar a pele, então eu vou até deixar um pouquinho, um espaço entre um e outro, porque eu tô fazendo uma demonstração, mas o certo seria esperar secar bem e depois pintar outra peça. Então agora eu vou pintar o vestido. Eu vou primeiro passar toda uma camada de água nas partes e depois eu vou fazer uma espécie de um tie-dye meio galáxia aqui
no vestido. Não vou fazer nessa manga porque ela tá meio molhada. Aqui também vou tomar um cuidado. Não é excesso de água. E aí eu vou vir aqui e vou... Ah, aqui eu não tinha jogado, eu esqueci. Peraí. Então aqui eu vou deixar um pouquinho. E aí eu vou vir com várias cores. Opa! Aqui o que eu falei que não pode acontecer, ó. Tá vindo pra pele. Mas nada que possa se corrigir. Você pode vir até com papel e tirar esse excesso. Então, agora enquanto vai secando, deixa eu tentar tirar, ó, aqui. Olha lá, mas continua querendo vir pra cá. A gente faz uma outra camada. Enquanto isso, eu vou fazendo a saia. Só a parte de cima, que a de baixo ainda tá com... Enquanto eu vou secando aqui, tem que sempre tirar bem a tinta e eu vou pintar o cabelo agora. Depois eu vou tirar o excesso. Aqui eu vou passar de novo porque deu uma manchadinha. E aqui eu vou fazer uma leve. Bom, aqui na barra eu vou fazer uma cor só. Fazer todo... Na aquarela não precisa de muita tinta. E nem de muita água. Aqui eu vou esperar secar para fazer um contorno. Você pode dar um acabamento também com a caneta marcador. Agora eu vou fazer um pouquinho de sombra na parte de dentro do vestido.
Agora, enquanto vai secando o vestido, eu vou contornar com nanquim o rosto e o corpo. O rosto eu vou usar o 005. Então, o ideal é que você espere secar bem. Mas aqui a gente já vai contornando. Mas ainda tá um pouquinho úmido. Então, se não for um nanquim muito bom, ele pode borrar. E aí, finalizando aqui com as pernas para contornar, mas contorno não é algo obrigatório. E tá pronto um croquis aquarelado, né? Se tiver algum, igual aqui, uma manchinha, você consegue tirar com a água. Essa é a vantagem da aquarela. E tá pronto o croquis. Só falta a assinatura. Bom, e assim nós finalizamos, né, esse vídeo com técnicas para o desenho de croquis de moda, né, onde eu ensinei para vocês como construir um corpinho, né, com as proporções do desenho de moda. Depois a gente aprendeu a fazer rostos, né, com várias tonalidades de pele. Nós usamos os marcadores e a aquarela nessas técnicas e a caneta nanquim. E finalizamos com um desenho totalmente em aquarela com contorno de caneta nanquim. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido bastante. Entre em contato se tiverem mais dúvidas e que vocês aproveitem desse conteúdo para criar e desenhar bastante croquis de moda.